Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, quero cumprimentar o nosso companheiro Thieres Pinto, que deverá assumir em breve aqui no Senado Federal, nosso companheiro pela ausência, pelo licenciamento do senador Telmário. Eu quero aqui, senador Paim, mais uma vez reclamar, dizer aqui que o nosso país viveu e ainda vive dias de caos, de muitos problemas. E depois de uma semana de paralisação dos caminhoneiros, o presidente cedeu a todas as reivindicações dos grevistas. Zerou a PIS/COFINS e a CID sobre o óleo diesel. Reduziu a cobrança do pedágio para os caminhões e estabeleceu um piso para o valor do frete. Está longe de ser a solução para a crise. O gás de cozinha continua caro, a gasolina continua cara, mas o preço do diesel caiu e os caminhoneiros foram atendidos. Então, a gente espera que, aos poucos, a vida vá voltando ao normal, mas a população continua convivendo com muitos transtornos. Falta de combustíveis, de gás de cozinha, de gêneros de primeira necessidade. Em vários estados, governos suspenderam aulas, transportes coletivos ainda não circulam, centenas de voos foram cancelados, supermercados ficaram sem estoques e os hospitais sem medicamentos. Quer dizer, o povo brasileiro ainda se ressente dessa administração catastrófica que o governo fez em relação à paralisação dos caminhoneiros em todo o Brasil. Em Roraima, a paralisação foi pacífica e contou com a simpatia da maioria da população. Nós apoiamos o movimento dos caminhoneiros, que eu considero justas as suas reivindicações. Agora, a minoria que insiste em bloquear as estradas não pode transformar os brasileiros em reféns. Seria o pior desfecho para o povo brasileiro. A gasolina não teve redução, nem a botija de gás. E conhecendo este governo ilegítimo, as concessões aos caminhoneiros serão pagas pelos mais pobres, na forma de aumento de preços e corte nos gastos sociais. É impressionante. O pobre, a sociedade brasileira, os produtores, as donas de casa, os pais de famílias, os professores, os servidores públicos não podem pagar esta conta. Isso é inadmissível. Então, senhor presidente, esta casa ontem fez a sua parte, dando a sua contribuição para a solução da crise, aprovando a reoneração parcial da folha de pagamento como compensação para a renúncia fiscal gerada pelas concessões aos caminhoneiros. Agora, no auge da crise, o governo propôs tabelar o ICMS da gasolina em 18% e o diesel em 7%, num claro caso de caridade com o chapéu alheio. O ICMS é um imposto estadual e não federal. Quem pagaria a conta, nesse caso, seriam os estados que já estão endividados. Precisariam elevar impostos, demitir servidores, cortar aposentadorias, privatizar empresas públicas. Então, não há como os estados suportarem, sem efetivo auxílio financeiro da União, a redução das alíquotas interestaduais de ICMS. Em meu estado, Roraima, a perda de arrecadação seria de 19 milhões de reais por ano. É preciso que o verdadeiro culpado pela crise assuma a responsabilidade. E o verdadeiro culpado não são os estados e nem os caminhoneiros, é o governo federal. A crise é resultado da incompetência do governo ilegítimo de Temer. E tão culpado quanto o presidente e seu líder nesta casa é outra figura deste governo, o presidente da Petrobras, senhor Pedro Parente. É obra do doutor Parente a política de aumentos livres dos combustíveis, adotado desde junho de 2017 pela direção da Petrobras. Danosa para os brasileiros, ela privilegia o grande capital em detrimento dos interesses do país. Mais preocupado com os lucros dos acionistas estrangeiros do que com a saúde do próprio país, deixou os preços dos combustíveis subir até a estratosfera, 10 em 10 dias, 15 em 15 dias. Foi apoiado nesta política de preço por quase todos os economistas e comentaristas. E o povo brasileiro, como é que fica? E a dona de casa, como é que fica? Tendo que pagar os preços da botija de gás, do combustível para se locomover nesse preço tão absurdo. Nós, em Roraima,
sentimos na pele os reflexos dessa política equivocada de disparada dos preços de combustíveis. Segundo o levantamento semanal de preços na Agência Nacional de Petróleo, a gasolina de Boa Vista é a 13ª mais cara do país. Alegam que não se pode politizar o preço da gasolina. Ora, dizer isso já é politizar. A Petrobras, senhor presidente, foi criada para servir ao povo e não para o povo servir a ela. Isso não significa que eu defenda a ruína da Petrobras em nome da gasolina mais barata, absolutamente. Nós precisamos da empresa bem com as suas contas. Mas, entre o interesse da Petrobras e o interesse do povo brasileiro, eu fico com o povo brasileiro, fico com o Brasil. A insensibilidade do tecnocrata Pedro Parente evidencia que ele não tem condições de continuar à frente da Petrobras. Entre as medidas que Temer anunciou ontem, deveria estar a demissão do presidente da empresa. Isto sinalizaria para todos os brasileiros uma mudança de rumo. Existem soluções para o governo resolver o rombo do orçamento. Algumas já estão em discussão aqui neste Senado. O certo é que os mais pobres não podem, mais uma vez, pagar a conta. Se o governo tentar fazer isso, certamente eu estarei contra estas medidas. Nós queremos redução já dos preços do gás e da gasolina. Queremos que o governo se sensibilize e tome medidas para a mudança nessa política de preço que só prejudica o trabalhador, a trabalhadora brasileira, os servidores públicos, as donas de casa, a sociedade brasileira. Então, eu queria aqui registrar mais uma vez o nosso posicionamento contra essa política de preços da Petrobras. Mas, senhor presidente, eu gostaria também de aproveitar este momento para, mais uma vez, cobrar do governo federal, que avance nas medidas necessárias para a inclusão dos servidores de Roraima, Rondônia e Amapá nos quadros da União. Nós, anteontem, aprovamos a MP 817, que é a medida provisória que regulamenta a inclusão desses servidores, a medida provisória que regulamenta a Emenda Constitucional 98, que foi aprovada na Câmara e no Senado, com o voto e a confiança de todos os senadores e senadoras, e nós lutamos muito por isso, portanto, é uma conquista dos servidores que tem a participação de todos, dos sindicalistas, dos servidores e de todos os senadores e deputados federais, das bancadas do Brasil inteiro e principalmente da articulação política e o trabalho feito pelas bancadas de Roraima, Rondônia e Amapá. Então, eu quero parabenizar o senador Paulo Paim a aprovação dessa medida provisória, mas dizer que esse passo legislativo foi dado, foi praticamente concluído, mas falta a parte do Poder Executivo. Nós esperamos que até o dia 7 de julho, que é o prazo limitado pela lei das eleições, nós entramos agora em 2018 no período eleitoral, temos um prazo definido em lei e nós não nos conformamos, não queremos apenas a publicação de nomes pelo Ministério do Planejamento, de nomes que poderão entrar semanalmente. Nós queremos, sim, publicado o enquadramento desses servidores, depois de analisado pela Comissão Especial, publicado no Diário Oficial da União e o seu contra-cheque assegurado. Só assim o processo de enquadramento estará definitivamente concluído. Só publicações de portarias e de nomes pelo Ministério do Planejamento não é suficiente, não é garantia de enquadramento. A garantia de enquadramento virá após a análise pela Comissão Especial do Ministério do Planejamento, a publicação dos nomes deferidos, aprovados, conforme a Emenda Constitucional 98, pelo Diário Oficial da União. Publicado no Diário Oficial da União e o servidor com o seu contra-cheque, dessa forma, sim, estará concluído antes das eleições de 2018. Antes de 7 de julho. É o prazo limite da lei eleitoral que deixa muito claro que após esse limite, após 7 de julho, não poderá ter enquadramento oficial, não poderá haver contratação de servidores. Há uma série de impedimentos da administração pública que é limitado pela legislação eleitoral. Então, a gente quer aqui, mais uma vez, parabenizar os servidores,
os senadores, os deputados que lutaram tanto no Senado e na Câmara para aprovar a medida provisória 817, que finaliza o processo legislativo nesta Casa. Falta ainda a sanção presidencial e falta o enquadramento de fato e de direito destes servidores que prestaram serviço aos ex-territórios de Roraima, Rondônia e Amapá no período de 88 a 93. Estamos aqui muito juntos com estas famílias, com esses pais de famílias que estão muito esperançosos que isso aconteça antes das eleições de 2018. E a gente está cobrando isso e lutando por isso. Muito obrigada, senhor presidente.